Bom dia, a paz do Senhor para você. Como está você? Tudo bem? Espero que você esteja muito bem. Agradecendo a Deus por mais um dia que Ele te concede. Agradecendo ao Senhor, porque o nosso Deus é fiel. E se estamos hoje aqui, é porque Ele concedeu que estivéssemos. Estamos hoje no dia 10 de agosto de 2026. Estamos exatamente no dia 222 do ano de 2026. E isso é muito especial, porque mais um dia Deus nos concede. Aleluia! E nesta manhã estamos mais uma vez aqui no nosso devocional Leia a Bíblia e Cresça. Um devocional que tem sempre uma palavra de Deus para o seu coração. Tantas pessoas usam a sua voz, o seu poder de falar, para falar coisas fúteis, gastando o seu tempo com coisas que não vão levar ela a lugar nenhum. Mas Deus, Ele nos deu a capacidade de sermos agentes transformadores na vida das pessoas. E hoje, esse devocional de hoje fala sobre fonte. O tema do devocional é fonte inesgotável. E nós iremos conversar um pouco sobre isso, tá bom? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, quero, Senhor, te louvar, te agradecer, exaltar o teu santo nome por mais esse dia que o Senhor nos concede. Obrigado, Deus, pelo dom da vida. Obrigado, Deus, porque estamos em pé. Obrigado, Deus, porque acordamos. Obrigado, Deus, porque nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez para falarmos a Tua palavra. Nós já te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. No livro de Efésios, no capítulo de número 5, versículo 18, vai nos dizer: sejam cheios com o Espírito, ou sejam cheios do Espírito Santo. E nós, diante dessa ordenança, nós temos que fazer o que a Bíblia nos recomenda que façamos. Ser cheio do Espírito Santo vai muito além de coisas fúteis, de coisas passageiras, porque quando se é cheio do Espírito Santo, buscamos as coisas que não são daqui da terra. Aleluia. Efésios, capítulo 5, versículo 18. Você pode abrir a sua Bíblia juntamente comigo. Já lemos, mas vamos ver aqui mais uma vez Efésios 5, 18. A parte A do versículo diz assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Uma frase muito linda, que é a frase de destaque desse devocional, diz assim: um coração imerso em Deus não dá espaço para futilidades. O que são futilidades? São coisas de pouco valor, são coisas que não têm relevância. Mas observe que a ordem que a palavra de Deus nos dá: mas enchei-vos do Espírito Santo. Isso sim tem relevância. Isso sim
é maravilhoso. Isso sim é transformador. Quando você é cheio do Espírito Santo de Deus, você fará coisas extraordinárias. E o interessante é que Deus, Ele nunca fez e nunca fará acepção de pessoas. Você que está me assistindo agora, mesmo que você seja uma pessoa que é desprezada pelas outras, mesmo que aos olhos das outras pessoas você não tenha condições sociais ou até mesmo físicas, mas se você for cheio do Espírito Santo, pode ter certeza, você fará coisas extraordinárias. Aleluia. Uma pergunta para você. Começando aqui o texto do nosso devocional. Você já experimentou o prazer de uma vida cheia do Espírito Santo? Não se trata apenas de uma sensação ou emoção passageira, mas de um relacionamento profundo em que cada área da sua vida é transformada pelo poder e pela presença de Deus. É isso mesmo. Encher-se do Espírito Santo é render-se completamente a Cristo. É permitir que Ele governe nossos pensamentos, nossas palavras e nossas ações. Isso significa abrir mão do controle e confiar plenamente na sua condução. Só que a luta entre a carne e o espírito é real. No livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 17, vai nos dizer sobre isso. Mas quando vivemos pelo Espírito, vencemos os desejos que nos afastam de Deus. Observe que no livro de Gálatas, capítulo de número 5, versículo 17, vamos ler aqui para que você fique. Gálatas é antes de Efésios, tá? 5, versículo 17. Olha só o que a Bíblia diz para nós. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. A carne aqui representa a natureza humana sem Deus. E estes opõem-se um ao outro, resistem continuamente em conflito um com o outro, para que não façais o que quereis. Agora eu lhe pergunto, quem você vai deixar vencer? A carne ou o espírito? Quando você é dominado pela carne, você não vai agradar a Deus, não. Vai não. Mas quando você decide, isso chama-se decisão. Quando você decide ser dominado pelo Espírito Santo de Deus, quando você deixa o Espírito Santo dominar todo o seu ser, naquilo que você fala, naquilo que você faz, naquilo que você pensa, em todas as suas atitudes, em todos os momentos da sua vida, até mesmo as coisas mais corriqueiras, isso mesmo, até naquelas coisas que as pessoas acham que tem nada a ver, tem sim, tem sim. E o Espírito Santo, ele quer dominar o nosso ser. Ele quer ser dono de todo o seu ser. Não de uma parte só, mas do seu ser por completo. Aleluia. A luta contra a carne e o espírito é real. Mas, quando vivemos pelo Espírito, vencemos os desejos que nos afastam de Deus. Quer vencer a carne? Quer vencer os desejos que não agradam a Deus? Viva em espírito. A Bíblia nos dá exemplos inspiradores. Estevão, cheio do Espírito Santo, viu a glória de Deus em meio à perseguição. No momento em que ele estava para ser apedrejado, no momento em que ele estava para prestes a sua vida a ser ceifada por aquelas pessoas enfurecidas,
A Bíblia diz que Estevão viu a glória de Deus. Aleluia. Viu a glória de Deus em meio à perseguição. Paulo, o apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito, impactou o mundo com o evangelho. Barnabé, chamado de homem bom, foi cheio de fé e do Espírito, trazendo muitas vidas a Deus. Quando você, eu, somos cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo atrai as pessoas até você. Você chama a atenção não por sua beleza física, não por seus dotes físicos, mas porque o Espírito de Deus mora em você. E quando o Espírito Santo mora em nós, e quando nós agradamos a Ele, nós dominamos todos os desejos, porque o Espírito Santo comanda. Quando você pede e quando você dá lugar a Ele, Ele vai fazer aquilo que você não faz. Muitas pessoas dizem, isso é impossível, eu sou jovem, eu tenho que viver minha vida, tem os impulsos da juventude, nós temos que viver, só se vive uma vida. Não, a melhor maneira de você e eu vivermos a nossa vida é deixar Deus dominar. É deixar o Espírito de Deus dominar as nossas vidas. Louvado seja Deus. Mas como podemos viver essa plenitude? Primeiro, é preciso não apagar o Espírito. Porque certas atitudes podem apagá-lo. Não entristecê-lo. E permitir ser conduzido por ele. A Bíblia diz, em Efésios 4, versículo 30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados. E permitir ser conduzido por Ele. Orar no Espírito nos mantém conectados à sua direção. Uma vida cheia do Espírito Santo reflete a imagem de Cristo em todo o tempo. Aleluia. É como o transbordar de um rio que encharca a terra ao seu redor. Pois quando nos permitimos ser cheios do Espírito Santo, temos uma vida satisfeita. Afinal, uma vida sem a presença dele é como uma fonte seca, em que não há vida em si e em seu entorno. Talvez você se encontre vazio e sem direção. Chame-o nesse momento e sinta o poder da presença daquele que é a própria fonte, o qual nunca cessará. Porque essa fonte que emana de Deus, o Espírito Santo de Deus, é uma fonte inesgotável. E você pode sim viver nessa fonte. Você pode sim viver uma vida regada por essa fonte, porque essa fonte é inesgotável. Não existe barreiras nenhuma barreira é colocada para que você seja cheio do Espírito Santo. Não existe nenhuma barreira para que você não desfrute dessa fonte inesgotável. A única barreira que pode existir é você mesmo resistir ao Espírito Santo. É você mesmo não dar lugar a Ele. É você mesmo não dar ouvidos a Ele. É você mesmo não querer ouvir e não querer se render. O Espírito Santo, ele pode requerer coisas de você e de mim, que vai ter que entrar a minha decisão e a sua. Então decida hoje viver nessa fonte inesgotável. Decida hoje ser comandado pelo Espírito Santo de Deus. Decida hoje viver uma vida onde não seja a sua carne que fale mais alto, mas seja, sim, o Espírito Santo que fale mais alto e que comande e que domine
Amém? Vou orar por você. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer por essa palavra tão rica e maravilhosa. Espírito Santo, nos ajude. Nos ajude, Senhor, a estar desfrutando dessa fonte inesgotável. Nos ajude, Espírito Santo, a estarmos todos os dias sendo regados por essa fonte, estarmos debaixo do domínio do teu domínio, Espírito Santo, realizando a tua vontade e não a vontade da carne. Em nome de Jesus, nos ajuda e nos dá vitória em tudo. Amém. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Não esquece que nós estamos também lá no YouTube, tá bom? Você se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e lá também vai estar este devocional, tá bom? Divulga. Segue aqui o nosso Instagram. Se você ainda não segue, segue o nosso Instagram, dá um joinha. E vai lá também no YouTube, tá bom? Um beijo, beijo no seu coração. Amanhã tem mais. Leia a Bíblia e cresça. Lembre-se, Deus quer que você cresça. Por isso esse devocional está aqui. Devocional, leia a Bíblia e cresça. Nos ajude a divulgar, tá bom? Deus abençoe você. Um grande abraço.